Grande resultado, rapaziada. Que vitória gigantesca. É dessa forma que se joga um clássico. E a gente vai falar sim muito a respeito desse jogo, dos pontos positivos e também da coletiva do Abel Ferreira. Então bora lá. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e um grande vídeo, né? Por uma grande vitória do Palmeiras, 2-0, que poderia ter sido 3, 4, 5-0 no Corinthians. E por isso, antes de falar desse jogo e da coletiva do Abel, eu peço para você o seu like, que eu acho que hoje é muito mais do que merecido, né? O like ajuda demais a divulgação e o alcance do conteúdo, como eu sempre falo para você. É importante para o meu trabalho. É rapidinho para você deixar o like. Eu acho que hoje merece demais, porque a gente vai falar de um baita jogo do Palmeiras, de um jogo que eu acho que lava a alma, de um jogo que realmente diz pra gente a temporada começou. É uma grande vitória em cima do maior rival, pra mim o maior clássico que tem. Eu sendo palmeirense, eu enxergo Palmeiras e Corinthians o maior clássico. E essa grande vitória eu acho que dá início a esse ano e a gente pode começar a falar do ambiente. O ambiente criado ali pela postura do time, pela o início avassalador desse time, não só nas divididas, não só querendo o jogo, mas também no futebol jogado, que contaminou e inflamou a arquibancada, que compareceu em peso mesmo na Arena Barueri, que a gente sabe que é mais longe, que é mais complicado, que o público não vinha aderindo, o público foi e que bom que o time correspondeu, que o time entregou esse espetáculo para a torcida que foi e que tem dois pontos que eu gosto de destacar, que eu gostaria de destacar na torcida do Palmeiras, que foi a questão da cabeça de galinha, que para mim foi espetacular, porque a gente precisava desse momento nosso, desse troco, desse revide, depois que jogaram a cabeça de porco lá em Itaquera. Acho que a gente precisava disso, para mim isso faz parte do futebol, tá? Não sei qual é a tua opinião a respeito disso, mas para mim faz muito parte desse clássico, desse ambiente, e a questão do grito de olé, que novamente voltou à arquibancada, que é algo que, pra mim, pelo menos, rapaziada, eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas pra mim faz muito bem ao futebol. Esse é o tipo de coisa que fez a gente se apaixonar pelo futebol, que o futebol é tão emocionante por conta disso. E eu acho que esse grito puxado pela torcida do Palmeiras de olé, mais pro final do jogo, é muito reflexo daquilo que a gente viu dentro do campo, da disposição, da entrega e do futebol jogado. Porque não tem como. Embora a torcida a gente saiba que sempre empurra o time, muitas vezes o time é que puxa a torcida. Porque se a gente enxerga dentro de campo um time guerreiro, um time que tá jogando bola, que tá com a faca nos dentes mesmo, a torcida corresponde. E aí, quando o resultado tá feito, quando o futebol tá muito bem jogado e a vontade não faltou, é isso que a gente vê da arquibancada, é isso que os jogadores recebem. E você vê na cara dos jogadores dentro de campo que foi especial, que foi diferente, porque isso faz parte do futebol, futebol sul-americano, futebol de maneira geral, mas principalmente a gente aqui no Brasil. Eu acho que o grito de olé é muito importante. Bom, parabéns à torcida, que realmente fez uma grande festa e que foi muito inspirada por esse time. Time esse que tem novamente um Felipe Anderson na direita, para mim cada vez mais consolidado nessa posição, para mim cada vez mais mostrando o que ele pode entregar ali no campo ofensivo. É um jogador inteligente, é um jogador habilidoso, é um jogador de bom passe, muito participativo. Ele deu até uma meia-lua, se eu não me engano, lá no primeiro tempo. Isso é confiança, tá? Isso é confiança. Quem se lembra daquele lance que no jogo contra o São Paulo, se eu não me engano, ele tenta dar um corte de trazer pra dentro pra fazer o gol e se enrosca com a bola. E hoje a gente vê ele dando uma meia-lua. Isso é confiança. Confiança. Esse cara nunca desaprendeu a jogar bola.
Esse cara jogou muita bola na Itália, jogou muita bola na Inglaterra. Ele pode não ser um craque, um Valdívia, um gênio como o Alex, como o Djalminha, mas esse cara é muito bom jogador. E a confiança, jogar no lado que ele se sente à vontade, entrega esse tipo de jogador, esse tipo de acréscimo ao time do Palmeiras. Importantíssimo, cara. Eu realmente estou muito feliz de ver alguns jogadores ganhando confiança e mostrando seu futebol, e esse time parece que vai crescendo, né? Vai tomando corpo e vai de fato iniciando a temporada de maneira positiva. E ajuda muito na parte tática. Algo que a gente sabe que o Abel preza muito, algo que a gente sabe que o futebol de hoje precisa muito, que os jogadores sejam comprometidos também na marcação. E o segundo tempo do Felipe Anderson, eu acho que foi basicamente isso. Foi basicamente um Felipe Anderson muito mais tático, muito mais participativo na marcação do que frequentando o campo de ataque. Mas outra grande partida. E aí a gente tem também um Estevão pelo meio, que talvez apareceu menos do que a gente está acostumado a ver do Estevão. Mas tem um lance, fora o cruzamento que ele dá para o gol do Vitor Roque, que foi anulado. Tem um lance para mim que exemplifica muito o porquê de querer ver o Estevão no meio-campo. Não sei se você vai lembrar, mas muito provavelmente sim. Que é no segundo tempo, aos 30 minutos, quando ele dá um drible e arranca em velocidade e dá a cavadinha por cima do goleiro. Para mim, esse lance exemplifica muito do porquê querer o Estevão no meio-campo. Se ele tá jogando na ponta, quando ele dá um drible desse, muitas vezes ele fica limitado a algumas mudanças de direção. Ele fica limitado a uma lateral de campo. É muito mais difícil para que ele consiga entrar na área e fazer esse tipo de cavadinha e fazer esse tipo de lance. Quando ele joga no meio, eu acho que ele tem uma possibilidade de mudança de direção muito maior. Ele tem uma possibilidade de fazer o imprevisível, que é a grande característica de um driblador como o Estevão, muito maior. Muito maior. E conforme eu acho que ele for jogando nessa posição, Palmeiras for treinando o time com esses jogadores nessa posição, o número de minutos nessa posição for aumentando, a tendência é que a gente consiga ver um Estevão mais adaptado a jogar pelo meio, a dar um drible, a soltar um passe, a arrematar de fora da área, que é um jogador que chuta muito bem também, a dar essas arrancadas pelo meio. Então, esse é o lance que exemplifica o porquê de querer ver o Estevão como um camisa 10. Para mim, embora ele não tenha aparecido muito, eu acho que esse lance mostra muito do que a gente pode esperar de um Estevão cada vez mais acostumado a jogar ali no meio. Porque a gente sabe que também, apesar dele ser um baita craque, ele vai precisar de minutagem no meio-campo, ele vai precisar de costume, né, no meio-campo, porque ele jogou muito tempo pela ponta direita. Outro jogador que fez uma boa partida, e que bom que fez uma boa partida, porque eu acho que ele precisava de uma boa partida. A torcida precisava ver uma boa partida dele para voltar a acreditar no futebol desse cara, que é o Facundo Torres, né? O primeiro dos 3 uruguaios que jogaram muita bola hoje. Acho que o Facundo fez uma boa partida, participou bastante, deu uma assistência, quase deu outra para o Vitor Roque no segundo tempo. Uma cabeçada na trave, muito guerreiro, brigou bastante. Eu acho que jogou também um certo período no lado direito, né? O Abel fez uma modificação no primeiro tempo, que ele colocou o Rios pela esquerda, Facundo um pouco mais pelo lado direito, e esse tipo de teste eu gosto, tipo de variação dentro de campo eu gosto que o treinador faça, que o treinador teste. É isso que eu cobro muito do Abel, que seja mais arrojado, que arrisque mais, porque tem qualidade nesse elenco, e o Facundo foi beneficiado por isso. Foi tomado por esse ambiente do jogo de hoje e fez uma grande partida junto com todo o time. Eu acho que pode ser uma retomada no futebol do Facundo. Eu torço para isso, pelo menos. Para que ele possa ter mais sequências positivas e, assim como o Felipe Anderson hoje deu um drible de meia-lua, que o Facundo também possa fazer a mesma coisa daqui para frente, pegando confiança. Outro jogadoraço
a partida de hoje, que vem fazendo grandes partidas e que mais uma vez, infelizmente, teve um gol anulado, é o Vitor Roque. Ah, eu sei que ele não fez o gol ainda. Eu sei que muita gente vai cobrar ele por não ter feito o gol ainda, né? Embora o gol tenha sido anulado pelo VAR. Mas cada vez que eu vejo esse cara jogar, eu acho que valeu o investimento feito. Eu consigo enxergar o quão diferente esse cara é. Ele é forte, ele é rápido, ele é técnico e ele é muito inteligente, né? Ele tá muito afim também de jogar, né? Você vê a fome na cara desse maluco quando ele entra em campo para jogar bola. E ele é muito inteligente, ele sabe fazer a parede. Como eu falei, ele precisa ser mais acionado. Eu acho que conforme o time do Palmeiras for jogando mais os jogadores nessas posições, as posições aonde mais rendem, forem treinando mais dessa forma, forem se conhecendo muito mais, a tendência é que o futebol desses caras suba muito de produção. E o Vitor Roque, para mim, é um cara que, quando começar a fazer gol, a percepção que eu tenho, a sensação que eu tenho é que é um cara que vai desembestar a fazer gol. Vai ser muito importante, né? Tem a característica da força física, mas também não para só nisso. É um cara muito inteligente e muito técnico dentro de campo. Gostei da partida do Vitor Roque também. Outro uruguaio que fez uma grande partida e que fez um golaço é o Emiliano Martinez. Chegou desacreditado, parece que vai conquistando o seu espaço no time do Palmeiras, principalmente contando com a baixa do Aníbal, né? Até que entrou bem o Aníbal hoje no segundo tempo, mas contando com a baixa do Aníbal, o Emiliano recebeu sequência, recebeu oportunidade e vai cada vez mais se tornando uma peça importante nesse meio de campo do Palmeiras. Um volante muito firme, de chegada muito firme, de contenção, mas que também começa a mostrar características que ele citou na coletiva de apresentação. Se você lembrar aqui no canal, quando a gente fez um react, né, na verdade falando sobre os pontos da coletiva dele, ele citava esse chute de fora da área como uma das suas características. E mostrou isso hoje e vai se soltando, e espero que ele possa também, com esse gol, com essa atuação, cada vez mais se soltar e tomar conta desse meio de campo do Palmeiras como um grande volante de contenção, um iniciador de jogadas e também um finalizador de média a longa distância que a gente precisa muito, né? Em jogos que o time adversário está fechado, que muitas vezes é difícil você entrar na área dos caras, um chute de média a longa distância pode facilitar as coisas, abrir o placar e nos dar o espaço que a gente precisa para poder aproveitar. Então, grande partida do Emiliano Martinez, que chegou desacreditado e vai conquistando o seu lugar aí. Tomara que sirva também para ele aumentar a produtividade. E o outro uruguaio para fechar o trio de uruguaios, que esse a gente já conhece muito bem e que fez mais uma grande partida, acrescenta uma qualidade absurda no lado esquerdo, que é o Piquerez, né? Que faz mais um golaço, vai tomando gosto por fazer gols. É um cara que acho que é desnecessário discutir a qualidade que ele acrescenta no lado esquerdo, embora a gente não jogue tanto assim pelo lado esquerdo, né? A gente tem uma tendência a jogar pelo lado direito, mas ele acrescenta muita qualidade, é um jogador muito importante, é um dos líderes, é um cara já adaptado, já consolidado, e é muito importante que ele faça grandes partidas também, para adquirir mais confiança para o restante da temporada e passar essa confiança para os demais. Então, grande partida do Piquerez também. Sobre os que entraram no segundo tempo, eu acho que eu quero citar o Giai, tá? Antes de falar do grande cara, que era o que a gente esperava voltar, regressar de lesão, eu quero falar do Giai. Porque eu critico e contesto muito a contratação do Giai, embora tenha sido dito que é um jogador jovem, que é um jogador que vai evoluir, mas a verdade é que o Palmeiras pagou uma grana violenta pelo Giai, né? O Palmeiras pagou 7 milhões de dólares por um lateral jovem que vem de um time da América do Sul. E na partida de hoje, embora ele não tenha feito nada de espetacular, nada assim de muito diferente, eu acho que ele foi a partida mais segura que eu vi do Giai com a camisa do Palmeiras. A partida que mostra que esse jogador pode estar se adaptando finalmente, né? Pode estar
se tornando uma peça em que a gente possa começar a confiar, né? Muitos possas aqui, mas muitas condições, mas a verdade é que ele deixou muita dúvida na gente, né? O que a gente viu do Jai quando ele chegou aqui foi muita trombada, muito enrosco com a bola, pouca desenvoltura, pouca confiança. E hoje ele pareceu ser um cara mais seguro, um cara mais tranquilo, inclusive tentou até driblar uma hora ali saindo jogando, sofreu uma falta que não foi marcada, mas apresentou também muita capacidade de marcação, é um jogador que parece ser muito forte fisicamente, e eu acho que merece sim um positivo aqui, porque entrou e fez uma partida segura, né? Entrou no lugar do Fux, que é um jogador que o Fux também aproveitando para falar aqui, eu não sei a sua opinião, viu, rapaziada? Pedir para você deixar o like se você não deixou e ainda está aqui no vídeo. Mas o Fux, eu sinceramente, eu sei que ainda é cedo para decretar se esse cara vai vingar, não vai vingar, nem é esse o propósito do que eu vou falar, mas a realidade é que é um cara que ainda não me passa confiança e que eu acho que o Naves poderia estar ocupando essa posição do Fux. Acho que o Naves é um cara mais pronto, é um cara mais adaptado, é um cara que tem também a qualidade na saída de jogo, assim como tem o Fux. Talvez o Naves devesse ser o dono dessa posição. É um cara que ainda não me inspira muita confiança, mas que, como eu falei, tem pouco tempo ainda, tá? Mas ergue aí uma interrogação de por que o Naves não está nessa posição, embora eu vá falar da coletiva aqui, o Abel citou o Naves nela, foi perguntado a respeito do Naves nela. E o outro cara, para encerrar, é o Paulinho, né? Que finalmente voltou, feliz por ele ter voltado, ter feito uma grande partida, quase fez um gol, mostrou muito do que a gente pode esperar, um cara que vem de trás, um cara que tem muita velocidade, muita força, finalização, fez uma jogada interessante com o Flaco ali, né? O Flaco, mesmo ele sendo meio molão, conseguiu fazer uma espécie de parede, a bola sobra pro Paulinho. Eu acho que é isso que a gente pode esperar do Paulinho, esse cara que vem de trás com a bola carregada, muito rápido, muito forte, de boa finalização. Feliz, quase ele marca um gol, mas muito feliz porque é um cara também que vai agregar demais. Qualidade indiscutível e muito afim de jogar. É um cara que na sua coletiva também, eu lembro que a gente falou aqui, aparentou ser um cara muito seguro, muito certo das suas qualidades, daquilo que ele pode acrescentar. E a gente percebe isso nas respostas na coletiva. E eu espero que ele possa é, ter sequência e bons jogos, como foi o bom jogo que ele fez hoje, mesmo entrando no segundo tempo, vindo de lesão. Sinceramente, não deu pra perceber que ele voltava de lesão. Não sei o que você vai dizer, mas não deu pra eu perceber que ele voltava de lesão. Geralmente, quando um jogador volta de lesão, é meio devagar, meio fora de ritmo. Ele não. Já entrou na porrada que tava o jogo, na pauleira que tava o jogo, participou de 2 lances lá perigosos e foi muito bem o Paulinho também. Que bom que voltou. E esse é o time do Palmeiras, né? Um time que dominou o Corinthians, um time que 2-0 ficou pouco e que o único momento em que talvez a gente tenha visto um Corinthians mais com a posse de bola foi depois dos 2-0 e com a entrada do Romero, que a marcação parece que desencaixa. O Memphis começa a ter mais liberdade. O Memphis é bom jogador e não só ele ser bom jogador, mas é um tipo de jogador que não sente o jogo, né? O cara parece que gosta desse clima hostil que tava pro Corinthians, desse jogo de provocação. É um cara que parece que gosta desse tipo de coisa e joga muito leve dentro de campo. É um bom jogador. Mas o outro bom jogador do Corinthians, que é o Carrídio, não jogou hoje e muito por conta do Palmeiras ter anulado muito bem a jogada com o Carrídio. O Abel fala disso na coletiva também. Então, vamos entrar na coletiva, porque esse foi o Palmeiras dentro de campo dominando o Corinthians. E na coletiva, bom, primeiro assim, gente, vamos lá, não é que eu quero ser chato, tá? Mas o Palmeiras ganha de 2-0. A torcida comparece em peso, uma festa da torcida, jogadores felizes, todo mundo feliz. E o Abel na coletiva meio amarrado, né? Não gostaria de estar falando a respeito disso, mas me pega. E eu quero ser sincero com você, porque eu tenho essa percepção. Ele vem pra coletiva meio amarrado, como se ele viesse bravo, porque estava sendo questionado antes. E aí o Palmeiras apresenta um grande resultado, um grande jogo, com mudanças no time, é verdade.
tem mudanças no time, não é do nada essa mudança de jogo do Palmeiras. E aí ele vem para uma coletiva onde ele podia, né, exaltar esse tipo de coisa, exaltar a torcida que compareceu, que fez festa, o jogo brilhante do Palmeiras, embora não tenha sido perfeito, mas tenha sido brilhante, as mudanças que foram feitas, admitir muitas vezes que não, realmente encontramos uma melhor posição para o jogador A, para o jogador B. Abel vem meio carrancudo, meio com uma carga em cima, como se quisesse mostrar, tá vendo, eu já sabia, mas vocês ficam cobrando, ficam criticando, questionando. Eu acho que essa cobrança, crítica e questionamento acontece porque o time não vem entregando, né. Então eu não sei se eu tô sendo muito chato, tá, mas a realidade é que eu sinto um Abel assim, às vezes, quando o Palmeiras faz essas grandes partidas, quando dá uma boa resposta, eu sinto como se ele quisesse extravasar alguma coisa, como se ele guardasse alguma coisa, tanto é que na coletiva inteira ele não fez nenhuma menção à festa da torcida, que se deslocou até Barueri, que não é costume do torcedor palmeirense, já que o Allianz é a nossa casa, lotou, preencheu, né, bem o estádio, fez uma grande festa e, por exemplo, o Abel não citou isso na sua coletiva. Mas enfim, questionado a respeito se teve uma preleção diferente para esse tipo de jogo, e ele fala que não, que todos os jogos para ele são iguais, que ele quer ganhar a todos e que quando ele não ganha ele fica puto, quando ele ganha ele fica feliz, satisfeito. E que coincidência, né? Porque torcedor também é assim, Abel. Torcedor também é assim. E é por isso que ele cobra tanto, é por isso que ele xinga tanto, é por isso que ele reclama tanto quando o time não vence, quando o time não entra em campo com essa postura, quando o time não apresenta futebol. Somos iguaizinhos a você nesse quesito. Queremos vencer tanto quanto você e odiamos perder, principalmente pro Corinthians, tá? E aí ele diz que os jogos são todos iguais. E embora possa parecer contraditório o que eu vou dizer, porque sim, o Palmeiras tem que entrar com a mesma vontade de vencer em todos os jogos, dá pra dizer que um Palmeiras e Corinthians é igual. Nunca vai ser igual. Eu não sei se de fato ele pensa assim ou se ele só externa isso na coletiva, mas se ele não pensasse de fato assim, não teria problema ele dizer que não, esses jogos não são iguais a todos os jogos. Porque de fato não são. Esses jogos mexem muito mais com o ambiente, esses jogos significam muito mais por um contexto histórico. Não tem como você pegar e apagar a história de um clube e falar, não, agora a partir de hoje que eu estou aqui, Palmeiras e Corinthians é só mais um jogo. Não é. Não é. Esse é um campeonato à parte, esse é um jogo que é divisor de águas, muda ambiente, alivia ou traz pressão. Então não dá para dizer que um Palmeiras e São Paulo, que um Palmeiras e Santos, ou principalmente um Palmeiras e Corinthians, são jogos como os demais. É claro que valem 3 pontos na prática, como os demais. Aliás, na teoria, como os demais. Mas na prática é muito mais do que isso. E você ignorar isso é ignorar a história de Palmeiras e Corinthians, é ignorar o sentimento do torcedor, é ignorar aquilo que o futebol representa. Aquilo que é o futebol na sua essência. Que é o que a gente viu hoje na arquibancada, gritando olé, é inflamada, é um time inflamado dentro de campo, é cabeça de galinha aqui, é no outro o Memphis subindo em cima da bola, os caras jogando cabeça de porco lá. É isso, não tem como, isso é o futebol aqui. Você pode ter o seu conceito, mas você precisa se adequar também à cultura local. Cultura do país onde você está, do time que você está dirigindo. Não dá para ignorar isso. Precisa ser diferente, sim. Eu acho que os jogadores precisam entrar nesse tipo de jogo como entraram hoje. Com a faca nos dentes, como disse um repórter lá. Com a faca nos dentes. Para poder dividir cada bola como se fosse a última. É claro que a gente quer isso em todos os jogos. Mas esses jogos ainda mais. Esses jogos ainda mais. Não dá para tratar esse jogo como um jogo qualquer que só vale 3 pontos. Não tem como. Não tem como. Isso é ignorar a história de Palmeiras e Corinthians. E aí, no final, ele é perguntado a respeito de um Felipe Anderson pela direita, parece que se encontrou, um Estevão pelo meio, parece que está se encontrando. E aí ele dá a entender, o que é um pouco desanimador,
que essas mudanças são em virtude das ausências que ele tem no elenco hoje. Por exemplo, o Felipe Anderson está jogando de 7 porque eu não tenho um 10. Então eu precisei passar o Estevão para 10, coloquei o Felipe Anderson para 7. Mas que quando os meus 10, e aí ele faz questão de frisar que os 10 dele são Veiga e Maurício, o Estevão voltará para 7 e vai ser muito difícil pro Felipe Anderson jogar a 7. Porque na fila ainda tem o Facundo Torres, que joga por ali. E aí ele diz que existe uma frase no escritório dele que ele faz o que é melhor para a equipa. Mas, cara, eu espero que seja. Teve um inscrito até que comentou, por isso que é importante, viu, gente, o comentário de vocês. Porque eu leio os comentários de vocês. Tem um inscrito e eu reflito muitas vezes em cima da opinião que vocês colocam. Teve um inscrito que falou: pô, Manga, eu acho que ele está despistando com esse tipo de discurso. Pô, eu torço para que seja, para que esse cara esteja certo. Torço para que de fato ele esteja despistando nesse quesito. Porque é um pouco frustrante você perceber a evolução de confiança e do futebol de um jogador, como é o Felipe Anderson, a possibilidade que te abre ter um Estevão pelo meio, o mau momento que vive o Rafael Veiga jogando como meio-campista, e você ouvir do treinador que quando todos esses jogadores voltarem de suas lesões, todos voltam para as posições aonde não estavam rendendo, aonde ficavam mais presos, com um jogador que talvez não esteja rendendo de volta à equipe titular. É meio frustrante você ouvir isso, porque quase como se ele não quisesse dar o braço a torcer e o Felipe Anderson jogou muito mais bola do lado direito. E o Estevão no meio abre muito mais possibilidades. É como se. Porque falaram desse tipo de mudança, porque sugeriram esse tipo de mudança, e ele tem muito aquela questão do sou o capitão do meu destino. Eu deito na cama que eu faço. Por conta disso, me faz parecer que ele tem uma dificuldade, uma restrição, uma teimosia em aceitar que o time está jogando bola muito por conta dessas mudanças que muita gente questionava ele para serem feitas. Então eu torço para que seja um despiste por parte do Abel, mas sinceramente eu acho que não. Eu acho que quando o Veiga voltar, o Veiga vai ser titular. Felipe Anderson vai sair da posição onde ele está rendendo. O Estevão vai voltar para lá e o Felipe Anderson vai voltar para o lado esquerdo. E eu acho que é isso que ele vai fazer. Eu torço para que não. Ele fala também a respeito do Naves, acabou passando batido aqui, mas que o Naves pediu para sair. Então quem está resolvendo isso é o departamento de futebol. Ele gosta do jogador. A única proposta que recebeu foi do Botafogo e por empréstimo. E aí ele disse: não somos trouxas, não vamos emprestar. Se quiser, paga para comprar. E eu acho que o Naves poderia estar jogando no lugar do Fux. Naves tem qualidade para jogar no lugar do Fux nesse sistema de 3 zagueiros. Agora, por essa questão do Naves ter pedido mais minutos, me parece que o Abel decretou que agora ele vá para o fim da fila, que talvez ele seja um jogador que não será utilizado a não ser que seja o último caso, a última opção. E me parece que eu não sei se a gente vai ver de novo o Naves na equipe titular do Palmeiras ou tendo chance de entrar no jogo como jogador do Palmeiras. É bem verdade que ele podia estar jogando na posição do Fux. Essa é a análise do jogo e da coletiva. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like porque ajuda demais. E seguimos, de fato agora o ano começa. Grande jogo, grande exibição, grandes mudanças e que sejam duradouras aí, porque mostraram que esse time tem capacidade de jogar muito mais futebol do que vinha jogando. Um grande abraço, valeu, até a próxima. Fui!